Para dizer que Deus é bom, pedindo o socorro de Deus, a presença de Deus em nossas vidas durante todo esse dia. Meu irmão, pede a Deus que fique contigo, que te abençoe, que vá à frente, que abra as portas, que sua bênção está lá e que feche aquelas portas que tem a tua perdição, o engano para a tua vida, que está escrito lá felicidade, prosperidade. Mas quando você abre e entra, não é nada daquilo que te chamou a atenção. Deus cuida de você assim como ele cuidou de Davi nas malhadas, preparando Davi para ser um dos maiores reis da história. Enquanto Davi estava lá, que para muitos ele era um coitado, até para sua família, para os seus irmãos. Mas para Deus ele era especial, era escolhido. Deus preparou um destino maravilhoso, um projeto maravilhoso na vida de Davi. E quando os seus irmãos estavam ali reunidos, o seu pai reuniu seus irmãos, arrumou todos altos, bonitos. Davi estava lá todo sujo nas malhadas. E quando o profeta chegou para ungir, porque Deus mandou ir lá na casa, não chamaram Davi. E chamou um, chamou outro, e o profeta achava que era um, e era outro, e era um, e era outro, porque era bonito, porque era isso, porque era aquilo. Fosse nos tempos de hoje, que era o mais bonito, o mais inteligente, que tinha lá a sua formação em tal coisa, seu doutorado, seu pós-docto, é esse, é aquele. E aquele lá que Deus escolheu. Quando Deus quer colocar, Deus capacita, Deus prepara. E assim foi com Davi. Chamaram todos. E Deus disse, enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa, espera. E ele foi ungido, voltou para o pasto. Porque às vezes a gente diz, não, agora que tá, tudo vai ficar bom. Agora, não, ele ficou lá esperando a hora certa, porque tudo há um tempo debaixo dos céus. E um belo dia Davi foi deixar aquela merenda, aquela quentinha lá dos seus irmãos, como eu costumo dizer. E ele foi humilhado pelos irmãos. Volta para casa. E quando ele viu aquele pessoal com medo do gigante, ele disse, eu posso, porque Deus me preparou. Eu destruí. Todos os dias eu venci, eu lutei contra leões, contra ursos. Deus me capacitou, rei, deixa eu lutar contra esse gigante. Todo mundo riu, mas o rei disse, eu vou dar um voto de confiança em você. Toma a minha armadura, veste. Quando Davi colocou, não deu certo para ele. Quando Deus tem um propósito para você, um destino, um sonho na sua vida, o que vem de fora não serve, tem que ser conforme Deus determinou. E ele disse, não, eu vou com as armas que Deus me deu. E aquele gigante começou a rir de Davi. Não tem gigantes que ri da gente e diz, ah, coitada, como é que pode, hein? Vem contra mim daquele jeito ali, eu tenho a pena. Porque eu vou passar por cima dele, dela, vou destruir, não é assim? Aí vem que Davi derrubou aquele gigante com as pedrinhas. E depois arrancou a cabeça daquele gigante. E começou a mudança na vida de Davi. Começou a mudança na vida de Davi. Mas desde que Davi estava no pasto, Davi sempre ouvia a orientação, a voz de Deus. Quando Davi era rei, que ele passou um momento que ele não escutou, ele caiu na derrota. A desgraça entrou na sua casa, perdeu o filho, aconteceu tanta coisa. E ele se jogou no chão e pediu clemência, pediu perdão a Deus. E Deus o perdoou. E Davi sempre fez isso em toda a sua vida. Mas na frente, na derrota dos filisteus, que está aqui em Crônicas 14, Davi pediu a Deus para derrotar aquele povo e Deus deu estratégia. Davi venceu aquela batalha, mas aquele povo se reuniu novamente para ir contra Davi. E o que Davi fez aqui, no versículo 14, de novo, Davi consultou a Deus e esse lhe respondeu, não subirás pós eles, mas rodeia por trás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelos campos das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E assim Davi teve a sua vitória. Quem escuta a voz de Deus, quem escuta um direcionamento de Deus, obtém a vitória. Você acha que Deus não fala como falou com Davi? Fala. Agora, para isso, você tem que estar alinhado. Você tem que estar no altar. Você tem que confiar, acreditar, ter intimidade com Deus e saber que ele faz assim como Davi sabia.
E Davi venceu muitas e muitas e muitas e muitas batalhas, recebendo a orientação de Deus. Ele passava dias ali em oração, pedindo: Deus me dá estratégia, Deus me dá. Deus continua fazendo. Deus continua fazendo nos tempos de hoje. Pede, ora, que Ele vai te dizer. E você acha que depois que Ele falar com você e você vencer, você não vai ter mais obstáculos? Não vai ter mais pessoas atrás de te derrotar? Davi despertou inveja. Um dos invejosos grandes foi Saul, que quis tirar a própria vida de Davi. Quando ouviu que vinha das batalhas, aquela inveja bateu profundamente no coração dele. Quando o povo cantava, quando voltaram de uma batalha, e disse: Saul venceu milhares, porém Davi venceu dezenas de milhares. Aí aquilo acendeu o coração do invejoso e disse: epa, não dá. Bora lá, quando ele viu que ele... Não. E assim acontece na nossa vida. Mas, porém, se você tiver Deus, vai ter muitas batalhas, perseguições, pessoas querendo te tirar do trono, querendo evitar que você chegue do trono, mas Deus vai te dar livramento, vai te dar estratégia. Não tem para gigante, não tem para Saul, não tem para Faraó. Então, crê, segura essa palavra que Deus está contigo se você estiver com Ele, alinhado com Deus, escutando as orientações de Deus. Nem tudo que você pensa que é bom para você, que vai ser uma vitória, que vai ser ali o seu progresso, a sua... Não, isso é o que eu preciso. Às vezes não é. Deus sabe o que é para você, porque eu não canso de dizer, Ele tem sim um plano traçado para a sua vida. Não começa a dizer: Senhor, que os teus planos se realizem na minha vida. Que os meus planos sejam os teus planos. Me dá sabedoria, me dá entendimento. Fica comigo, até que as coisas comecem a acontecer. Porque vai acontecer. Tenha um dia abençoado. Creia somente que o melhor, o maior, Deus fará. Só que tudo na hora dele, tudo perfeito e agradável. Você confia? Você confia assim como Davi confiava, e vários outros homens, grandes homens de Deus da Bíblia confiaram e obtiveram respostas de Deus. E obtiveram vitórias através daquela resposta, através da orientação de Deus. Abraço para você, fica na paz, tá? Que Deus abençoe sua vida grandemente, grandemente. Que o Senhor volte os seus olhos para você, te cubra de bênção, te dê vitória. Mas antes dessas vitórias, te dê sabedoria para você saber lidar com tudo isso, para que você tenha maturidade para sentar naquela mesa que Ele preparou para você. Que Ele vai te sentar naquela cadeira e ninguém tira. O que Deus dá, ninguém toma. Podem até tentar, mas não toma.